Nunca encontrei uma frase tão verdadeira como essa. Não espere das pessoas as mesmas atitudes que você teria, porque cada um oferece o que tem. E infelizmente nem todo mundo tem o coração que você carrega. Nem todos vão te tratar com a mesma consideração, respeito, empatia ou reciprocidade. Às vezes você entrega o melhor de si e recebe silêncio. Oferece presença e recebe ausência. Demonstra carinho e recebe indiferença. Mas sabe o que isso te ensina? Que o valor das suas atitudes não depende da resposta dos outros. Alamin mo kung saan ka una na nagkamali. Lumaban ng lumaban kahit pa ikasawi. Naging pangarap di lahat ng